Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e agora nós vamos estudar as sequências numéricas. Este assunto ele é pré-requisito para que depois a gente venha estudar duas sequências especiais, que é a progressão aritmética, que é a PA, e logo em seguida a progressão geométrica, que é a PG. Mas primeiro vamos estudar as sequências numéricas. Nós vamos ver, depois que nós abordarmos algumas definições, nós vamos conhecer as sequências recorrentes, o que são sequências crescentes, sequências decrescentes, sequências limitadas e sequências na era do computador. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Arthur Ávila, um gênio da matemática do nosso país, tá certo? Vamos começar? Sequências representadas por figuras. Observe que ela segue um padrão, essas figuras aqui, ó. Nesse aqui, por exemplo, tem um cubo. Nesse tem 7, 13, 19 e 25. Então, só geometricamente já dá para perceber que existe um padrão para a gente perseguir matematicamente. Vamos ver? É possível obter uma expressão que permita descobrir o número de cubos de qualquer dessas figuras da sequência? Por exemplo, se eu quiser saber a oitava figura tem quantos cubos, a 23ª figura tem quantos cubos, né? Ele só me deu 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Então vamos lá. Para a primeira figura eu tenho um cubo. Então o padrão é 1 mais 6 vezes 0. Por quê? O cubo é um hexaedro. O hexaedro tem 6 faces. 1 mais 6 vezes 0, 1. A segunda, olha o padrão aqui, ó. 1 mais 6 vezes, depois do 0 vem o 1. 1 mais 6 vezes 1 é 7. Então eu teria aqui 7 cubos. Na terceira, eu já sigo o padrão. 1 mais 6 vezes 2, que vai me dar 13. Na quarta figura, 1 mais 6 vezes 3, que vai dar 19. Na quinta figura, 1 mais 6 vezes 4. Então, na décima figura, eu vou ter quantos cubos? 1 mais 6 vezes 9. Na 23ª, vai ser 1 mais 6 vezes 22. Perceberam o padrão dessa sequência? Então, observa. O termo geral dessa sequência vai ser 1 mais 6 vezes n menos 1. Tá certo? Então, ó, 1 mais 6 vezes n menos 1, quando eu faço aqui a propriedade distributiva, eu tenho uma fórmula aqui, ó, uma lei de formação para essa sequência em particular, que vai ser qual? 6n menos 5. Se eu tiver um cubo, 6 vezes 1, 6 menos 5, 1. Na segunda posição, eu tenho 2 menos 1, 1 vezes 6, 6. Perdão. 6 vezes 2, 12 menos 5, 7. Então, ela segue um padrão, essa lei de formação. Então, vamos definir sequência. É um conjunto ordenado de maneiras que cada elemento fica naturalmente ordenado. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5. O próximo vai ser quem? 6. O oitavo, 8. Isso é uma sequência. Exemplos. Sequência dos números de casas numa rua. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das ruas, as casas sempre têm, de um lado, os números ímpares e de outro, os números pares. E, geralmente, essa numeração segue a metragem das ruas. Por exemplo, a casa número 350 significa que a 350 metros do início da rua se localiza essa casa. Número 353, e assim sucessivamente. Sequência das operações numa linha de montagem. As linhas de montagem para melhorar e aumentar a produtividade, elas seguem um padrão de montagem.
Não dá para você burlar a sequência. Se você não seguir esse padrão, lá na frente a peça, o veículo, ou o que você estiver trabalhando vai ter problemas. Sequência do crescimento dos galhos de diversas espécies de plantas. Aqui nós temos uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Observa aqui, olha, no caule tem um galho, depois 2. 1 mais 2, 3. 1, 2, 3. 2 mais 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acreditem, na maioria das árvores e das plantas que a gente encontra na natureza, elas crescem basicamente seguindo esse padrão. É uma sequência natural. Representação. Vamos lá, de sequências. Uma sequência eu represento entre parênteses. Cuidado, não é para colocar chave. Se colocar chave ou colchete, está errado. Uma sequência eu represento entre parênteses. Ora, e se uma sequência tiver números decimais, eu uso ponto e vírgula. Se não forem números decimais, eu só coloco a vírgula. Vamos lá. O primeiro termo é indicado por A com índice 1. Aqui, ó. A1, o segundo termo A2, A3, A4, até o enésimo termo. Entendo aqui o matematiquês. O AN é o enésimo termo, é o último termo da sequência. Para indicar a sequência, escreve-se AN. N é a ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Termo da sequência, AN. Eu quero o segundo termo, vai ser o A2. Eu quero o décimo termo, o A10. Qual que é a ordem desse termo? Ordem 10. Tá? Quando uma sequência pode ser definida por uma expressão na variável n, essa expressão que gera a sequência chama-se termo geral da sucessão. Ora, no exemplo anterior, a gente viu dos quadrados, né? Dos quadrados não, dos hexágonos, dos cubos, que a n, ele segue um padrão, será igual a 6n menos 5. Seguir um padrão. Então, quando eu consigo seguir um padrão, eu tenho uma fórmula matemática que eu chamo a fórmula do termo geral dessa sequência. Vamos lá. Essa sequência aqui chamada sequência de números triangulares. Vamos lá ver, ó. Eu tenho na primeira posição 1 ponto, na segunda 3, na terceira 6, na quarta 10, na quinta 15. E aí, se a gente parar para analisar essa sequência, a gente vai ver um padrão, quer ver? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então, segue um padrão. E a sequência desses números, ó, 1, 3, 6, 10 e 15, é chamada de sequência dos números triangulares. Agora, você é capaz de identificar o sexto e o oitavo termo? Ó, o oitavo número dessa sequência? Ora, se eu seguir esse padrão que eu passei para vocês, como o sexto termo e o oitavo termo estão próximos, fica fácil de descobrir. O sexto termo é 21 e o oitavo termo é 36. Mas se eu pedir o 23º número dessa sequência, ou o 25º número dessa sequência, aí eu vou ter uma fórmula do termo geral dessa sequência. Dá para deduzir, ela vai ser qual? A fórmula do termo geral dessa sequência dos números triangulares é n mais 1 vezes n dividido por 2. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é o número de bolinhas da 20ª figura, fica 20 mais 1, 21. 21 vezes 20, ou então eu pego já 20 e divido por 2, dá 10. 10 vezes 21, eu sei que vai ter 210 bolinhas nessa 20ª figura.
Olha que legal, porque a gente já deduziu uma fórmula do termo geral dessa sequência. Sequências representadas por figuras. Vamos ver? Essa primeira tem um quadrado, a segunda tem 4, a terceira tem 9, a quarta tem 16. Eu já vejo um padrão, ó. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então o próximo vai ser qual? 25. O próximo, 36. 49. Entendeu? Então já segue um determinado padrão. Quantos quadradinhos deverá ter a sexta figura, o sexto e do oitavo termo dessa figura? O 6 vai ser quem? 6 vezes 6, que vai ser 36. E o oitavo vai ser 8 vezes 8, que vai ser quanto? 64. Ora, qual é a lei que representa essa sequência de figuras? Fácil. A n, o enésimo termo, seja ele qual for, se eu quiser calcular, se for n igual a 9, será 81, se for n igual a 13, vai ser 169, n igual a 11 vai ser 121, porque é só pegar n e elevar ao quadrado, tá certo? Observe, isso aqui são números quadrados perfeitos. Dá para achar a raiz quadrada de 1? Dá, é 1. Raiz quadrada de 4 não forma um quadrado perfeito? É 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá aqui, então eu tenho aqui ó, números quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16. Olha que curiosidade. Sequências definidas por recorrência vão acontecer constantemente. Quando são dados alguns dos primeiros termos e os seguintes são obtidos através dos termos anteriores. Exemplo, essa sucessão de Fibonacci aqui, ó. Digamos que eu tire o primeiro 1. Fica assim, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Ele segue um determinado padrão. Aqui a sequência de Fibonacci ela é muito útil para eu calcular o número de ouro, tá? Ou o número Φ, que foi dado graças ao arquiteto Fídias, que fez a estátua de Zeus em ouro e marfim, seguindo a razão áurea. E isso é um estudo maravilhoso, que veio desde a época da Grécia Antiga. Sequência crescente. Analisando novamente o gráfico da sucessão, lados quadrados, a n é igual a 6n menos 5. Foi aquele nosso primeiro exemplo. Para n igual a 1, 1. N igual a 2, 7. N igual a 3, 13. E assim sucessivamente. Observa que eu tenho aqui no gráfico uma sequência crescente. O gráfico ele é crescente. É uma função do primeiro grau, tá? Cujo coeficiente angular é 6. É maior do que zero. Quando A maior do que zero, eu vou ter uma reta crescente. Os termos vão assumindo valores cada vez maiores com o aumento da ordem n. Cada termo, AN mais 1, é superior ao anterior, que é o AN. Tá certo? Aqui no Mathematicês diz assim, ó, o termo AN mais 1 será maior que o AN, que é o seu antecessor. Esse símbolo no Mathematicês significa qualquer que seja. Qualquer que seja n pertencente ao conjunto dos números naturais. Tá? Aqui, então, nós temos uma reta crescente, uma sequência crescente sendo representado graficamente. Sequência decrescente. Observe esses quadrados aqui, ó. Eles vão diminuindo, né? E a sequência é essa aqui, ó. 4, eu tenho essa área 4, por exemplo. Se eu dividir essa área 4 por 4, vai ficar quanto? A área desse vai ser 1. 4 dividido por 4, 1. 1 dividido por 4, 1 quarto. 1 quarto dividido por 4, 1 sobre 16. 1 sobre 16 dividido por 4, 1 sobre 64. Observa que a área vai diminuindo, mas sempre seguindo um padrão. Sucessões limitadas, essa é interessante. Losangos e retângulos. Aí remete à ideia do cálculo de limites,
que é tudo aquilo que pode ser alcançado, jamais ultrapassado, visto geralmente no curso de engenharia ou nos cursos de exatas no ensino superior. Observa aqui, ó, cada figura, exceto a primeira, se obtém unindo os pontos médios dos lados da figura anterior. Então, se eu pegar esse retângulo e unir esses pontos médios, eu vou ter um losango. Se eu unir os pontos médios dos lados desse losango, eu vou ter novamente o retângulo. Depois, novamente, um losango. Depois, novamente. E assim sucessivamente. Observa que tende a ter um limite. Cada figura tem metade da área da anterior. Esse retângulo tem o dobro da área desse losango, que tem o dobro da área desse outro retângulo menor, e assim sucessivamente. Nessa sequência, as áreas A1, A2 e A3 têm AN mais 1 é igual a metade da área da figura anterior. Portanto, essa é uma sequência decrescente limitada. Tá certo? Sabendo da área da primeira figura, se eu souber a área dessa primeira figura, por exemplo, a gente pode calcular qualquer termo da sequência. Vamos ver? Se, por exemplo, a área desse retângulo maior for 12, então a área do que vem logo em seguida na sequência decrescente vai ser 12 dividido por 2, 6. O A3 vai ser 3, o A4 1,5, dividido por 2, 0,75, e assim sucessivamente. Tá? A sequência AN disse limitada. Bom, sequências na era do computador. Poxa, na era do computador você joga o modelo matemático, ou então a fórmula do termo geral, e bota para trabalhar sucessivamente. Isso aqui são figuras montadas por computadores. Olha aqui, ó, um hexágono. Olha aqui, quantos hexágonos não dá para montar aqui, ó. Aí forma isso que a gente chama de fractal, do triângulo de quadrados. Olha, novamente esses triângulos aqui de uma forma diferente. Tudo isso a gente chama na linguagem matemática de fractal, que em astronomia a gente observa muito isso na formação dos fenômenos do universo. Olha alguns fractais, algumas fórmulas sendo jogadas no computador para serem calculadas sucessivamente, elas sendo transformadas em figuras. Olha aí, que bacana. Tudo isso são fractais, tá, pessoal? Olha como elas seguem um padrão. Que interessante. Olha outros fractais aí, ó. Esse octaedro. Quantos octaedros não tem dentro? Essas figuras, volto a lembrar, são figuras que são desenhadas por computador a partir do momento que você joga modelos matemáticos. Olha aqui a folha de uma... Não lembra a folha de uma samambaia? Observe a folha de uma samambaia como não é exatamente assim. E várias árvores da natureza. Os flocos de neve são fractais maravilhosos, são sequências que vão sendo formadas até virar um cubo de gelo, né? Nós temos um brasileiro chamado Arthur Ávila. Ele ganhou a medalha Fields. Gente, pouca gente ficou sabendo no Brasil. Isso foi há cerca de uns 6 a 8 anos atrás. É o equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática. Ele é formado pelo INPA, Instituto de Matemática Aplicada no Rio de Janeiro. O centro nervoso da matemática na América Latina é o Rio de Janeiro, através do INPA. E o centro nervoso, onde ficam os gênios da matemática mundial, é no MIT, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos. Depois, se vocês puderem, assistam o filme Uma Mente Brilhante ou O Gênio Indomável. É muito legal, fala sobre o MIT. Também o filme Blackjack ou 21 também fala sobre os alunos do MIT. É muito bom. Então, o que é a medalha Fields? Oficialmente conhecida como Medalha Internacional de Descobrimentos Proeminentes em Matemática, é um prêmio concebido a matemáticos durante o Congresso Internacional da União Internacional da Matemática e se realiza de 4 em 4 anos. Um único brasileiro que recebeu essa medalha equivalente
ao Prêmio Nobel na área científica, aliás, o único habitante do hemisfério sul do planeta foi esse cara aqui, ó, Arthur Ávila. E ele ganhou esse prêmio estudando fractais. Um detalhe, ele não é professor de matemática, ele é um matemático, tá certo? Esse prêmio é a maior honraria que o matemático pode receber. É $1 milhão e mais uma medalha de ouro, gente. É muito bacana. E a medalha Fields e o prêmio Abel são dois prêmios distribuídos a matemáticos que se destacam através de seus estudos de 4 em 4 anos. Tá? Aqui o Arthur Ávila, no dia que recebeu a medalha no Japão, tá certo? Esse foi na hora que ele recebeu o prêmio. Aqui ele trabalhando com cálculos envolvendo fractais. E o que são fractais? São sequências que seguem um padrão. Só que ele bota no computador esses padrões e analisa de acordo com os fenômenos nas estrelas, nos planetas, em suas rotas, nas constelações. É uma matemática extremamente avançada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? E como a matemática veio da filosofia, eu deixei aqui para vocês uma frase para vocês refletirem. Vamos nela? A matemática é como um moinho de café que moe admiravelmente o que se lhe dá para moer. Mas ela não devolve outra coisa senão o que se lhe deu. Então, a matemática ela segue um padrão, ela precisa de dados para ela te dar resultados, tá certo? Lá em Minas o pessoal fala, se você não sabe a roça que você quer chegar, qualquer caminho serve. Resumo da ópera, quem falou isso foi Faraday, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.